Olá, professores, tudo bem? Aqui é a Tabata. Voltei para a gente conversar um pouquinho sobre a grade multigênero, essa grade que se propõe a analisar textos de diferentes gêneros textuais. Ela se origina da grade única da Letros, construída por Maria Luísa Bauer e Maria Bernadette Bauer. Ela é composta por 6 critérios e a nota ela pode ir de 1 a 10. E a nota geral do texto do estudante é uma média desses 6 critérios. Então vamos juntos conhecer cada um dos critérios? O critério 1, o que está lá em cima, trata dos aspectos gramaticais e a seleção de vocabulário. Nesse critério, a avaliação vai se concentrar em duas principais áreas. O domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, então isso vai incluir a gramática, a ortografia, a pontuação, o uso adequado de estruturas sintáticas, e vai olhar também para a seleção de vocabulário. Então, aqui a gente vai analisar se o vocabulário utilizado é apropriado ao contexto do tema proposto e ao gênero do texto. Então, o vocabulário que eu vou usar na construção de um artigo de opinião, ele vai ser diferente do que eu vou usar na escrita de um conto popular. Agora, já o critério 2 vai tratar da adesão à proposta. Então, esse aspecto vai focar na relevância e na adequação do texto em relação à proposta de redação. Então, a gente vai realmente avaliar se o texto vai seguir as orientações específicas da proposta, como o formato do texto, a abordagem de pontos específicos, entre outros aspectos que foram destacados na proposta de redação. Vou fazer uma pausa dramática aqui, porque a gente vem percebendo que muitas vezes os estudantes eles passam correndo pela proposta de redação, leem só o tema e na hora da avaliação eles são prejudicados porque eles não tiveram uma leitura atenta ao que foi pedido na proposta. Então, muitas vezes, por exemplo, uma proposta de conto já vai dar o foco narrativo ou o personagem principal. Então, se o estudante ele passa rapidamente por esses aspectos, por esses pontos que precisam ser abordados no texto e só vai direto para a escrita, muitas vezes o texto dele é um texto muito bem construído, muito bem avaliado nos outros critérios, mas ele vai receber uma nota menor por não ter lido e não ter se atentado à proposta de redação e às orientações que são dadas. Olhando para o critério 3, ele trata da adesão à coletânea. Então, esse critério vai avaliar como o estudante utiliza as informações fornecidas na coletânea de textos que acompanha a proposta de redação. E aqui, independente do gênero, independente da proposta, toda proposta de redação realizada na Letros, ela vai ter uma coletânea de texto. Então, essa coletânea vai fornecer ao estudante parâmetros, referências, informações essenciais para a construção do seu texto. E aí, seja para refletir sobre questões polêmicas, como um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo, ou para criar uma realidade ficcional. Então, a coletânea sempre vai ter um impacto significativo na proposta. E aí, nesse critério, né, a gente vai olhar se o estudante ele foi capaz de integrar de forma eficaz e crítica essas informações da coletânea, né, no seu texto. O critério 4 aqui vai olhar especificamente para o desenvolvimento do gênero discursivo. Então, a gente vai analisar se o texto do estudante respeita as convenções do gênero solicitado na proposta. Então, se o gênero é uma carta pessoal, por exemplo, a gente vai esperar a presença de elementos como a saudação inicial, o desenvolvimento do assunto, a despedida. Se for um artigo de opinião, então a gente espera uma clara exposição dos argumentos, que tenha um suporte, enfim. Já o critério 5, a gente vai olhar para a coesão, então vai avaliar se tem uma relação entre as partes do texto do estudante, isso aí construída por meio do uso de recursos coesivos. E por último, o critério 6, né, vai olhar para a coerência. Então, a gente vai avaliar se as relações de sentido do texto estabelecidas entre as informações que foram expostas pelos estudantes são realmente coerentes de acordo com o contexto que está sendo apresentado. No mais é isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos.